Você já ouviu falar em zerésima? Sabe o que é um habeas corpus? Bom, esse termo já é um pouco mais fácil, não é? Agora, e se eu perguntar o que é habeas data? Bom, se você é da área do direito, não terá dúvidas, mas se não for, a linguagem pode já não ser tão compreensível assim. No Academia de hoje, nós vamos conhecer um estudo que busca demonstrar a função e as finalidades da linguagem adotada profissionalmente pelos operadores do direito com os clientes. A pesquisa é de Fábio Oliveira Campos. Data vênia, a linguagem ritual do direito e a comunicação com os usuários de serviços jurídicos. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação Stricto Sensu em comunicação da Universidade Católica de Brasília, como requisito para obtenção do título de mestre em comunicação. Orientador, professor Luiz Carlos Assis Iasbeck. Para participar do debate, convidamos José Rossini Corrêa, professor de Filosofia do Direito e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, e Raquel Cantarelli, mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília. Quero aqui agradecer-lhes pela presença. Professora Raquel, muito obrigado. Professor Rossini, mais uma vez, muito obrigado. E, de forma não diferente, também agradecer ao professor Fábio por hoje nos trazer o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. Mas, antes, vamos acompanhar um resumo deste estudo. O trabalho analisa o uso da linguagem jurídica como representante de valores culturais do grupo social formado pelos profissionais do direito na sociedade, a imagem, a identidade e o poder. Professor Fábio, gostaria que o senhor falasse da metodologia. Então, primeiro agradecer pelo convite de estar aqui. O pesquisador ele tem essa necessidade de querer expor o resultado do seu trabalho. E esse programa permite essa possibilidade. A metodologia utilizada foi com base em três suportes, que é o método hipotético-dedutivo, que permeia todo o trabalho, toda a dissertação, e a cada momento em que se faz uma verificação de um aspecto da teoria, se tenta incluir ali as hipóteses estabelecidas. Também nós nos preocupamos em ouvir o cliente do advogado, verificar como foi a experiência desse cliente. Então, nós adotamos também o método de entrevista semiaberta, com perguntas que permitissem a esses clientes de advogados manifestarem a sua experiência na relação comunicacional com o advogado. E fizemos também, utilizamos o método de análise documental, analisando documentos elaborados por advogados e comparando esses documentos, a linguagem desses documentos, com a linguagem utilizada no meio jornalístico, que é a linguagem que nós consideramos que tenta atingir a maioria da população. Bem, o professor Fábio destacou para a gente 3 obras que compõem aí a bibliografia utilizada, outras obras utilizadas neste estudo. Vamos então acompanhar quais são. Bibliografia. Pragmática da comunicação humana, um estudo dos padrões, patologias e paradoxos da interação. Os autores são Paul Watzlawick, Djané Helmick Bivin, Don Jackson, editora Cultrix. Escola de Semiótica, a experiência de Tartu Moscou para o estudo da cultura, de Irene Machado, editora Atelier Editorial. Introdução à teoria dos sistemas, de Niklas Luhmann, editora Vozes. De que forma cada uma dessas obras contribuiu? Eu vou começar pelo livro da Irene Machado, Escola de Semiótica, porque ele apresenta, a professora Irene Machado é uma brasileira uma das maiores referências na pesquisa da semiótica da cultura, e ele apresenta as teses estabelecidas pelo precursor dessa teoria, o Yuri Lotman, um russo, que analisou a cultura eslava em comparação com a cultura russa. E aí apresenta algumas teses a respeito dessa relação de linguagens entre culturas. Então, esse livro foi uma das grandes bases para a pesquisa, por tratar-se da semiótica da cultura e a linguagem jurídica incluída aí dentro como uma das formas de manifestação cultural desse grupo social constituído pelos operadores do direito. Já os outros dois, Pragmática da Comunicação Humana e Introdução à Teoria dos Sistemas, eu optei por tentar colocar em diálogo duas teorias que estão em extremos opostos. A teoria dos sistemas sociais, que aborda a improbabilidade da comunicação, e a pragmática da comunicação humana, pelo Watzlawick, que confirma a comunicação, que dá a certeza da comunicação em qualquer situação. E aí, utilizando essas duas teorias,
nós conseguimos chegar a um resultado bastante interessante com a pesquisa sobre a linguagem jurídica. Vamos então ouvir agora o senhor falar sobre a pesquisa. Então, começou há cerca de 20 anos algumas inquietações que eu tinha sobre esse estilo próprio que o advogado, que o operador do direito tem para usar a sua linguagem, tanto na comunicação com os seus clientes, quanto no próprio meio judiciário. E então eu resolvi, em um determinado momento, fazer essa pesquisa para poder identificar se a comunicação de fato ocorre entre advogados e clientes. Para isso, além de toda a base teórica, eu busquei a realidade do estudo da comunicação no que diz respeito à linguagem jurídica na atualidade e identifiquei em 41 teses e dissertações, eu as li todas, e constatei que todos os pesquisadores procuram analisar a linguagem jurídica do ponto de vista do advogado e tentam justificar essa linguagem, tentam apresentar formas de dizer que ela realmente deve existir e que o advogado deve usar essa linguagem diferenciada, com termos e expressões rebuscados e com bastante expressões em latim. E eu já busquei o lado contrário, verificar qual é a visão que o cliente tem nesse processo comunicacional com o advogado. Ele de fato entende essa linguagem? A comunicação de fato ocorre? Então a pesquisa foi toda caminhando nessa linha aí. E consegui chegar num ponto de perceber que a linguagem jurídica ela é utilizada pelos advogados do ponto de vista da semiótica da cultura, como elemento constituinte da cultura dos advogados, contribuindo aí para a manutenção da identidade dos advogados, contribuindo para a permanência da imagem que eles têm de uma posição de destaque na sociedade e também como exercício de poder, tanto poder constituído legalmente, quanto poder constituído simbolicamente pelo imaginário social. Então, basicamente, é isso aí. E aí, buscou-se, então, evidenciar, no contexto dessa comunicação, a ligação que existe entre linguagem e poder. Questionamos também a necessidade da tradução da linguagem jurídica para tornar a comunicação provável e verificamos também a percepção que o cliente tem sobre esse aspecto desse uso de uma linguagem que é codificada para uma das partes do processo comunicacional, que no caso os advogados, e como é que o cidadão se comporta nesse contexto. Aí nós buscamos também verificar alguns outros aspectos do contexto do que o Yuri Lotman chama de texto, no caso texto jurídico, que é composto pela linguagem jurídica e também por todo o ritual que existe no uso dessa linguagem, tanto no escritório do advogado, quanto no próprio tribunal, num julgamento, numa sala de audiência. E foi bastante interessante porque o cliente ele percebe o uso dessa linguagem como uma coisa natural. Surpreendentemente, porque pela experiência que eu tive anteriormente de uso de uma linguagem rebuscada, embora o pesquisador tenha que se distanciar o máximo possível do objeto da sua pesquisa pelo caráter da neutralidade, o professor Pedro Demo, da UNB, demonstra que isso é impossível. A subjetividade acaba entrando. E então havia um certo anseio da minha parte de confirmar que essa linguagem não deveria ser dessa forma. E eu percebo que o cliente acha interessante isso. Um dos aspectos que eu abordo aqui é tanto o caráter pragmático que essa linguagem exerce sobre o cliente do advogado, que provoca, ao mesmo tempo, um distanciamento do cliente em relação a esse grupo social. Ele não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Então, ele se distancia, mas, ao mesmo tempo, pelo imaginário social construído sobre essa linguagem, de que é uma linguagem, chega a ser até bonita, que dignifica o advogado, a necessidade que ele tem de entender esse processo, quando ele necessita dos serviços jurídicos, ele se aproxima do advogado. Então, há aí um paradoxo, que é uma das abordagens que o Watzlawick faz, quando ele pesquisou doentes com esquizofrenia, verificando como ocorre a comunicação do ponto de vista do doente esquizofrênico. Traz isso para o mundo infantil, como é que a criança percebe a linguagem dos pais, e aí eu trago isso para o cliente do advogado. Como é que ele percebe essa linguagem? Então, ao mesmo tempo que ele tem uma certa afetividade com o advogado, pela necessidade dos serviços dele, ele também se distancia
Um dos entrevistados até diz, eles lá, a gente aqui. Mas quando eu preciso, eu vou lá. E para adentrar esse mundo, eu preciso de uma conexão. A conexão é esse advogado. Então, é uma das formas que a linguagem jurídica exerce de poder se manter na sociedade. Poderia até dizer que uma defesa de um grupo social. E aí, colocando como grupo social mesmo. Cada grupo social, ele tem a sua codificação de linguagem, ele tem o seu ritual de comportamento, mas o grupo social formado pelos advogados, ele se destaca nesse processo, porque o instrumento de trabalho dele é a linguagem falada, a linguagem verbal oral e a linguagem verbal escrita também. Diferentemente do grupo social formado pelos médicos, por exemplo, que tem como instrumento de trabalho todo o instrumental para fazer os seus procedimentos de atendimento cirúrgico e de consultas médicas. Como é o mundo dos informáticos, por exemplo, que eles têm como referencial de trabalho todo um aparato ferramental mesmo. E os advogados não. O instrumento de trabalho deles é a linguagem. Então, dá esse diferencial. E é cultural isso. Não há como mudar. A cultura não se impõe por decreto. Não dá para mudar de uma hora para outra. Bom, professor Raquel, a questão da linguagem, de fato, ela é muito importante. Eu acho que o professor coloca muito bem, tem os termos, claro, jurídicos, mas talvez, e aí onde eu comento a parte do professor Rossini, no escritório, o senhor pega uma determinada decisão, entrega para o seu cliente sem falar nada com ele, talvez ele vai dar uma olhada e vai falar assim, tá, mas eu ganhei, eu perdi. Realmente, né? Entre o advogado e o cliente, termina por existir a necessidade de uma intermediação que traduz o texto, porque no sentido espontâneo e natural, o cliente não acessa, né, a esse nível codificado de linguagem que é próprio de uma comunidade de ofício, né? Com todas as circunstâncias já preliminarmente colocadas, né, pelo expositor, né? Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e na volta já com o debate aqui no Academia. Até já. Em debate hoje no Academia, a dissertação de mestrado de Fábio Oliveira, data vênia, a linguagem ritual do direito e a comunicação com os usuários de serviços jurídicos. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conhecer algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Tributação e livre concorrência. Diego Bonfim, editora Saraiva. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. Cristiano Cassetari, editora Atlas. Falência da pena de prisão, causas e alternativas. César Roberto Bittencourt, editora Saraiva. Bom, para dar início ao nosso debate, convido a professora Raquel. Obrigada. É engraçado, assim, achei muito interessante, Fábio, quando estava lendo o teu trabalho, que a frase que mais me vinha na cabeça é aquela máxima, né? Que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu vejo isso muito presente, né, nessa relação advogado-cliente. Em relação à linguagem, é claro que o importante é que a comunicação seja assertiva e que a mensagem seja transmitida. Então, eu acho muito bacana a tua percepção de que a linguagem ela é mantida pelos advogados, né, por quem opera o direito, muito mais num âmbito cultural mesmo do que da própria comunicação. E o que eu acho importante é que a comunicação não vai acontecer de forma efetiva, porque mesmo que a gente tenha que nós tenhamos o advogado como o próprio tradutor da mensagem, ela vai ser efetiva, então ela vai ser entendida. Isso é muito bacana. No teu trabalho, eu acho interessante você conseguir mostrar como, apesar da linguagem ser rebuscada e às vezes o uso de algumas palavras completamente contrário ao sentido que a gente encontra no dicionário, que isso causa uma confusão muito grande, até entre, né, os magistrados, ok, a comunicação acontece, isso é o que nos importa, né? Mas eu estou aqui também, apesar de trabalhar com linguagem publicitária, o que me faz estar aqui hoje é a minha pesquisa em teorias da comunicação, é o meu trabalho no campo da comunicação. E aí, eu entendo que a semiótica permite uma ampliação muito grande das visões, mas o que eu gostaria de trazer como questão principal, né, uma vez que tomar a linguagem, a fala como meio de comunicação não é uma unanimidade no nosso campo da comunicação, isso foi que me trouxe uma inquietação, eu queria entender um pouco de ti, assim, de que maneira a língua, né, a fala pode ser um meio de comunicação. Então, assim, enquanto a linguagem, está tudo tranquilo, achei muito válida a tua problematização e muito necessária que a gente traga essa discussão de se a comunicação está sendo realmente efetiva ou não. Mas quando eu olho para o campo da comunicação,
como pesquisadora de teorias da comunicação, não consigo não me inquietar com essa definição, né? Porque para alguns autores, até a linha que eu sigo, eles trabalham muito com o primeiro meio de comunicação sendo a escrita, porque ela consegue trazer duas características muito importantes. Ela é precisa e ela é registrável, né? E você traz a fala como meio de comunicação. Então, é aí que reside a minha pergunta, pensando na epistemologia da comunicação. De que maneira você define fala como meio de comunicação no seu trabalho? O professor Marcondes Filho, que é uma das referências que eu pesquiso, ele ele faz uma referência dizendo que a língua é um dos suportes da comunicação. Okay. E aí eu faço uma abordagem dizendo que a língua é o suporte da comunicação, porque é o principal. É claro que a comunicação ela ocorre de diversas formas, com o uso de diversas linguagens. A linguagem dos sinais, a linguagem de código Morse e por aí afora. Mas a língua ela é considerada o primeiro meio de comunicação. O próprio McLuhan, quando ele escreve a obra dos meios de comunicação como extensões do homem, ele coloca a língua falada e a língua escrita lá como os primeiros meios de comunicação. Então, não há como negar que é um instrumento muito forte, muito evidente no uso para as pessoas se interagirem. Porque a comunicação ela se dá com a produção de sentido. O meu comportamento tem que produzir sentido em alguém. E a língua falada, ela é esse suporte que viabiliza de forma mais ágil esse processo comunicacional. Tanto é que no resultado da pesquisa, nas entrevistas, se percebe claramente uma dificuldade muito maior do cliente quando ele se depara com um texto escrito. Ele tem que buscar mais o socorro do advogado, ou até mesmo de um dicionário, ou de quem conheça mais de linguagem, da estrutura vocabular que nós temos, do que quando ele está no diálogo com o advogado. E é interessante, uma referência que eu não faço, se não me engano, eu acho que não faço na minha dissertação, mas que é bastante pertinente para exemplificar o uso da língua, é que o advogado, quando ele está no seu momento de defesa, lá no tribunal de júri, quando ele se dirige ao juiz ou à contraparte dele, que é outro advogado, que conhece uma linguagem rebuscada, que conhece uma linguagem que é ali do seu meio, ele faz uso de uma linguagem mais rebuscada. Quando ele se dirige a uma testemunha para fazer uma pergunta, quando ele se dirige ao corpo do júri, ele usa a linguagem comum. Então, ele tem o domínio das duas línguas, vamos dizer assim, que o Yuri Lotman, ele define, trazendo para a linguagem jurídica como uma linguagem secundária, originária da linguagem natural, que é a língua portuguesa. Então, assim, eu tenho essa percepção, pelo que eu expus aqui, de que a língua é, de fato, o suporte da comunicação. Então, posso considerá-la como uma base conceitual muito forte para definir a comunicação. Claro que não é só ela. Está cheio de exemplos aqui, nós já dissemos alguns. Professor Rossini. Antes de mais nada, quero saudá-lo e a seu público e parabenizar o expositor pelo excelente trabalho que desenvolveu em nível de dissertação de mestrado, versando sobre um objeto de alta sofisticação. Eu costumo dizer que a significação de um trabalho, para quem sobre ele se debruça, está exatamente no conjunto de questões que ele é capaz de suscitar. E, frequentemente, examinando dissertações de mestrado e tese de doutorado, eu tenho sempre colocado para os meus examinandos essa questão, que eu mensuro o trabalho por tudo aquilo que ele suscita. E o seu me suscitou muitas coisas, né? A mim me veio a recordação de Sócrates, às vésperas de ser conduzido ao tribunal de Atenas, ouvindo advogados que os seus discípulos queriam trazê-los, né, para que o defendessem, né? Mas a preocupação de Sócrates, né, qual era? Né? Era exatamente a preocupação com a linguagem, mas a linguagem era o caminho para expor teses em sua defesa. Ele vetou sucessivamente os advogados, porque dizia, um após outro, né, que eles eram portadores de teses sofísticas. Né? Importava a Sócrates a verdade, né? O que a linguagem escondia. Né? E, portanto, ele terminou fazendo a sua autodefesa no Tribunal de Atenas, se investiu na condição de advogado, que é, na verdade, uma condição que está ligada a uma linguagem que pertence a uma comunidade, né? E essa comunidade aprendeu essa linguagem
onde, não é? De fato, é a questão da origem do direito, ele está vinculado à religião. A religião foi, nas suas formas originárias, né? Nas suas formas embrionárias, ela disciplinou a vida social. E não havia Estado, portanto, não havia direito do Estado, e as formas elementares de vida religiosa continham o Código de Disciplina Social. E ali estava, na verdade, a origem de um direito costumeiro, ritualístico, não é? Dotado de uma linguagem que o direito do Estado teve que aprender quando o Estado emergiu e produziu o seu direito. É a origem ritualística do direito, não é? Com essa linguagem que recomendou sempre a existência de uma exegese, não é? Que já estava, entretanto, no Código Religioso, não é? O Código Jurídico aprende a linguagem jurídica com a religião e a tradição exegética que daí deriva, não é? E seu trabalho termina por cortar a fio de espada esse problema, e a angústia que ele me produziu reside em quê? Renúncia a essa linguagem? Será que os juristas, será que os sacerdotes, será que os semiólogos, não é, devem renunciar à sua linguagem? Ou essa linguagem termina por cumprir um papel interna corporis, não é, na comunidade, não é, e fora dela, não é, como geradora de uma identidade, mas geradora também de questões que você pôde, afinal, suscitar, com uma base empírica que me pareceu surpreendente, não é? 3 processos, algumas peças e 30 entrevistas, não é? Eu lhe pergunto, essa base empírica lhe pareceu sempre suficiente, não é, para o grau de conclusão a que você chegou, considerando ainda, não é, que essa questão das camadas ritualísticas da linguagem, até mesmo nos instantes de ruptura histórica, como aconteceu na Rússia com a Revolução, levou gente como Leon Trotsky a considerar que a sociedade nova, né, também precisava de rito, também precisava de linguagens simbólicas novas, né, para que, na verdade, as formas de agregação social ali se desenvolvessem, né? E, de fato, em sua dissertação, uma denúncia de que isso pode estar a serviço de hierarquias sociais. Um corpo, né, se beneficia dessa manipulação, por suposto, da linguagem. Né? Eu lhe pergunto, é possível renunciar a isto? Ou isto lhe provocou uma mudança de posicionamento no curso, né, da realização de sua dissertação? A renúncia a esse tipo de comportamento, porque esse é um comportamento, eu acho que pode até ocorrer. Como vem ocorrendo no decorrer da história da construção do direito, no decorrer da história da construção dessa linguagem rebuscada. O senhor citou muito bem que a preservação, e eu abordo isso na minha dissertação, a preservação dessa linguagem, tal como ela se encontra hoje, ela se deve ao judiciário e à igreja. Por todo esse ritual, por uma forma de manter consigo, ao seu redor, os seus clientes, tanto da igreja quanto do judiciário. Em determinado momento, a igreja necessitou dessa ruptura de uso de uma linguagem rebuscada, carregada do latim, para poder ter os seus fiéis que estavam se esvaindo, se esvaziando das suas igrejas. Já o judiciário não sentiu essa necessidade e manteve isso culturalmente. Então, assim, renunciar a esse tipo de uso, de comportamento, pode ocorrer no decorrer da história que continuará sendo construída pelos advogados, pelos profissionais do direito. Agora, a minha postura no início era de tentar descobrir uma forma de traduzir essa linguagem. Eu sentia essa necessidade. Pela minha experiência de mais de 20 anos manuseando documentos e vendo comportamentos de profissionais do direito. Mas, de repente, eu percebo, pela semiótica da cultura, principalmente, que isso faz parte do processo cultural desse grupo social. E que isso faz parte do processo cultural de qualquer grupo social. Então, não há como mudar. Agora, há como minimizar os efeitos dessa linguagem rebuscada. Como? Colocando o advogado numa situação de consciência de que ele é o emissor da linguagem. O Jacobson fala sobre isso, o Niklas Luhmann fala sobre isso, no oposto do que o Yuri Lotman fala, também sobre isso. E o Bourdieu, que coloca a dificuldade desse processo comunicacional dentro do que Bourdieu chama de uma arena de luta. Uma arena de luta na qual se encontra o dono dessa arena, o advogado, que é o seu espaço mental jurídico.
E aí o cliente ele é obrigado a se submeter a isso aí. Mas, ao mesmo tempo, ele quer se submeter a isso aí, porque ele precisa desse processo. Então, renunciar, não. Mas minimizar os efeitos, sim. Bem, professor Fábio, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Professora Raquel também, muito obrigado pela presença aqui no Academia, com o seu posicionamento. Também ao professor Rossini, mais uma vez, nossos agradecimentos. Agradeço. E olha, lembro que você pode trazer o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente no Academia. Basta enviar a sua tese ou a sua dissertação para o endereço academia@stf.jus.br. E os programas da TV Justiça podem ser vistos também em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.